Oi, estou aqui para contar mais um ato do Espírito Santo, Atos 29. É um ou dois, eu acho que hoje mais de um ou dois. Tem essa plaquinha gratidão, comprei ela como um marco, assim, né, uma lembrança de 27 anos de casados. E com isso, assim, veio lembranças, né, na mente de tantas coisas que Deus tem feito. O Espírito Santo então me inspirou hoje a contar um testemunho pessoal. Não é cura, sim, porque a ansiedade dizem, né, que é a doença do século. E eu, uma pessoa assim, super ansiosa, eu sei que tem graus de ansiedade, eu não sei qual era o meu grau. Se de 1 a 10, eu acredito que eu era 10, de 1 a 100 era 100. E também comparando com pessoas que a gente ministra, né, e vê assim, muita ansiedade. A ansiedade, ela traz várias consequências com ela. Eu era muito. Então, e quem me curou mesmo foi a presença do Espírito Santo, porque para um ansioso saber que tem um Deus no céu, saber que tem salvação, tudo isso é muito bom. Mas o que cura mesmo a ansiedade é saber que aquilo que tu não consegue, que não vai dar, que é o que o ansioso tem medo, né, de não conseguir, não dar certo, como é que ele vai fazer? A presença do Espírito Santo na minha vida foi assim, que foi trazendo essa cura total. Eu, assim, ia contar o testemunho do que ele fez não faz muito tempo, mas voltou a minha mente lá para trás, assim, na época que eu conheci, entreguei a minha vida para Jesus. Eu tive uns testemunhos assim muito marcantes, né? Eu viajava como representante de vendas para o interior do estado, e numa dessas viagens eu fui roubada no hotel, fiquei sem dinheiro nenhum. Aí no outro dia, né, sempre saía do hotel, tinha vontade de... Não era hotel com café da manhã, viu? Era, na verdade, acho que era uma pensão que eu ficava, um hotelzinho bem simples. Eu sei que eu senti muita vontade de tomar um café, tinha um pouquinho de dinheiro, não me lembro assim quanto que era, mas eu não tinha certeza se dava um cafezinho, né? E aí eu cheguei num lugar e tinha uma garrafa térmica, e assim, eu perguntei, quanto está o café? O cafezinho, ele assim, você não é daqui, essa foi na cidade de Uruguaiana. Eu falei, não sou daqui, eu sou representante de vendas. Ele falou, uma moça representante de vendas nunca teve na cidade, sempre são homens. Eu disse, então, dele assim, pois então, por isso, para a senhora ter entrado justamente no meu local, eu quero que lhe dá o café. Pega uma xícara, até me deu uma xícara grande, e toma a garrafa toda se quiser, mas eu não quero lhe cobrar nada por esse café. E eu tomando o café, quase engasgada, né? Pela bondade do Senhor. Enfim, no mesmo dia, saí dali e tal, e tinha um mamãozinho papaya, né? Tinha um mamãozinho papaya. Hoje esse mamãozinho não é mais assim tão caro, mas na época ele era bem carinho. E eu passei por uma fruteira e ele tinha cortado a metade do mamãozinho e para vender. Daí eu pensei, vai que é barato, né? Vai que dá para comprar. Já era umas 10 da manhã, mais ou menos. E eu cheguei para o senhor e disse, quanto é que o senhor quer por essa metade do mamãozinho? Ele assim, ele estava muito maduro, daí eu cortei a metade para vender. E eu disse sim. Ele assim olhou para mim, eu vou lhe dar uma colher, come aqui já esse mamão, e eu não quero lhe cobrar nada. Eu não quero lhe cobrar, já que quer comer agora. Eu digo sim, eu queria comer agora. Aí foi lá correndo, trouxe uma colher com toda a alegria. Eu comi. Então são testemunhos assim que me marcou, tive muitos desses quando eu entreguei assim a vida para Jesus, mas depois a gente amadurece na fé, né? E passa a não pedir mais tanto, acha que, não sei explicar, mas acontece alguma coisa meio esquisita com a gente. Jesus nos anima, ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, só que a gente meio que vai esquecendo de pedir, né? E eu comecei a me tornar... enfim, muito ansiosa e tal. Não me tornar, eu já era, né? Esses acontecimentos na época ajudou bastante, mas depois a vida continua, né? Então, daí eu coloquei uma empresa, na época eu coloquei essa empresa assim com um motivo maior de ter dinheiro para alavancar o reino de Deus, o ministério de cura. Só que depois, quando
o ministério, assim, entreguei o ministério, ou seja, não estava precisando mais tanto da empresa, é outra coisa esquisita que acontece conosco, né? É uma coisa assim que está na nossa mente. Nós, de natureza, somos desconfiados, não acreditamos no amor total de Deus. O amor, ele tem 3 facetas, né? Segundo a Bíblia, o amor filéu, que é o amor filial, que é amor de troca. Depois tem o amor eros, que é aquele amor sexual, físico. E tem o amor ágape, que é o amor de Deus, que é o amor que ama sem depender da troca, sem depender do objeto, né? Que ele ama, no caso, a pessoa ama porque ama, e esse é o Espírito Santo. Mas assim, tipo, a empresa eu que quis, né? Agora quero tocar essa empresa, tinha meus motivos pessoais ali, tinha uma parte de mim assim, comecei a me sentir só, como não é uma coisa espiritual, né? E o Espírito Santo, a gente pensa o quê? Que ele está aqui para fazer o mover na igreja, para efetuar, mas não coisas assim do dia a dia da gente, né? Por exemplo, agora que eu estou na minha cozinha, eu já tive muitas experiências de orar para fazer um bolo e o bolo sair uma delícia, né? Orar para fazer certas comidas que eu não sei fazer e as pessoas dizer que delícia, o que tu fez com essa comida, né? E eu sei que foi o agir do Espírito Santo ali, né? Mas enfim, por causa dessa empresa, muitas dívidas, muitos compromissos, essa ansiedade foi me tomando assim de uma maneira que eu estava acordando com sobressalto, dormindo pouco, e me veio, né, tinha um problema muito grande para resolver, um imóvel que da empresa precisava ser vendido para pagar as contas, e tinha uma situação muito difícil lá na prefeitura para resolver, e precisava, assim, chegou um ponto que só um secretário precisava de uma assinatura dele, uma liberação, para que o registro de imóveis liberasse a parte deles. Enfim, eu fui na prefeitura e o agendamento com ele ia ser depois de umas 3 semanas, assim, depois ainda tinha que deixar os papéis lá, e não era certo mesmo nessas 3 semanas, né, e eu não podia esperar. Então, eu orei, né, orando, pedindo, e começou a entender que eu precisava ouvir, né, a instrução do Espírito Santo, e acordei de manhã, e no outro dia, assim, antes das umas 7 e pouco, veio o pensamento, enquanto eu orava, vai agora na prefeitura. Só que eu ia chegar lá, assim, tipo 8 da manhã, 8 e pouquinho, a prefeitura abre para atendimento meio-dia. E eu falei, será que é o Senhor, né? Porque esse é o outro problema que nós temos, a gente acha que é a nossa cabeça e não obedece a instrução que o Espírito Santo dá, e eu resolvi obedecer, não com certeza que não fosse da minha cabeça, mas eu pensei, vai que é o Espírito Santo, e aí a coisa dá certo. E aí eu fui, aí é que é o ato do Espírito Santo, né, da instrução dele. Cheguei lá, a primeira porta aberta, subi a escada, isso é no primeiro andar, a porta aberta, a luz acesa, entrei, tinha um banquinho assim, sentei no primeiro já, não avancei, tinha mais bancos lá, mas sentei no primeiro, puxei os papéis que eu precisava de assinatura, eu disse, e agora, Espírito Santo, o que eu faço aqui? Ninguém, um silêncio total, daqui um pouco sai um rapaz de dentro de uma sala lá, com uma cuia de chimarrão e uma garrafa. Olhou para mim, o olho arregalou e disse, o que você está fazendo aqui? Nós abrimos para atendimento, nós abrimos o meio-dia, está fechada a repartição. Né? Eu quase que disse, a porta estava aberta, mas claro, não ia ser sarcástico. Eu falei, eu sei, mas Deus me tocou, o Espírito Santo me tocou para vir aqui, porque eu estou orando, pedindo a Ele, estou com uma situação muito difícil, que eu só preciso de uma assinatura do secretário. E ele assim, querendo dizer, né, Deus está te ajudando, eu vou te ajudar também. Esse chimarrão é para ele, é para o secretário? Eu disse, puxa, aí ele eu vou ajudar você. Me dá esse papel aí, pegou o papel, me botou embaixo do braço, ajeitou, voltou depois de uns minutos com a assinatura e mais um texto que precisava, uma direção do secretário ali para o registro de imóveis, uma instrução. Não era nada de errado, viu, gente? O secretário não ia fazer nada de errado, era só adiantar o tempo mesmo, né? Uma burocracia. Enfim, eu nem vim para casa, fui para lá e o meu problema se resolveu naqueles dias ali. Então, coisas como essa, assim, eu vivi muito ouvindo, né? E são esses atos, né, de Deus estar presente aqui,
que vai curando a gente da ansiedade, porque Deus, ele prova a palavra dele, né? A Bíblia diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, lançai sobre ele tem cuidado de vós. Esse versículo eu sempre pensava, tem cuidado lá no passado, eu tirava, tentava trazer, mas a situação era nova e agora, né? Mas quando diz tem cuidado, eu andei bem olhando, ele se preocupa, ele tem esse cuidado com a vida de vocês, né? Então não precisa vocês também, não precisa eu também me preocupar. Então esses foram atos do Espírito Santo na minha vida. Quero animar cada pessoa que tem, né? Na verdade todos devemos pedir, depender, mas principalmente quem tem ansiedade faz o que eu sempre fiz. Jesus disse, olha para os passarinhos, e eu olho realmente, onde eu vejo um passarinho eu olho, e tenho me guardado, não tenho mais deixado, né? Tenho reagido logo assim. E enfim, o Salmo 68 também diz que ele todos os dias leva as nossas cargas, né? Uma coisa de vez em quando, todos os dias ele é fiel. Ele merece, ele é digno de toda a nossa confiança, né? O Espírito Santo, quando ele é o Deus conosco, Deus presente, está disposto porque ele tem um amor verdadeiro, né? Um amor interesseiro que só faz as coisas que interessa a ele do reino, né? Da igreja, mas a nossa vida interessa a ele em primeiro lugar. Então é isso. Esse é mais um ato do Espírito Santo.